Olá, queridos ouvintes. Voltamos a mais um episódio do nosso podcast. Mais uma vez aqui com os irmãos Michel, irmão Paulo, pastor Osmar. Meu nome é Lucas, sou anfitrião de vocês. Hoje temos um tema importante para discutir, que seria a misericórdia de Deus. No tema anterior nós falamos da graça, né, que praticamente se complementa com o tema em questão hoje, que é falar sobre a misericórdia de Deus. Gostaria de estar convidando o irmão Paulo para fazer a oração, né? Iniciar com a oração e na sequência a gente consegue dar sequência nos temas aí discutidos. Amém. Bom dia a todos. Grandioso Deus e amado Pai, obrigado por esse momento especial aqui reunidos, ó Deus. Viemos para aprender mais de Ti e para poder ensinar também aos ouvintes, a quem for assistir esse vídeo, ó Deus, que tudo que aprendermos aqui, dissermos, seja para honrar e engrandecer Teu santo nome. Pedimos que o Senhor se faça presente, usa cada um de nós, ó Pai, que sejamos a Sua boca aqui no meio para transmitir a Sua palavra. Em nome de Jesus, esse é o meu clamor e agradecimento. Amém, Senhor. Amém, amém. Então vamos falar hoje do tema misericórdia, que é um atributo fundamental de Deus que nos mostra seu amor e compaixão. Vamos explorar o que é misericórdia, como ela se manifesta em nossas vidas e como podemos vivê-la de forma mais plena. Fiquem conosco. Para começar, eu gostaria de estar chamando o pastor Osmar, contar uma história do que significa misericórdia, qual é a imensa transformação que a misericórdia de Deus pode nos dar. E gostaria de que o senhor compartilhasse alguma experiência pessoal relacionada ao tema misericórdia. Bom, quero agradecer também, né, de estar aqui. Eu fico feliz de contribuir um pouquinho, né, com a palavra de Deus, passar alguma coisa para vocês. É como nós falamos, né, no programa anterior, a graça e a misericórdia, elas andam juntas, elas não podem ser separadas, né? E eu vejo na palavra de Deus, Zaqueu, que fala em Lucas, no capítulo 19, no versículo 8, né, que fala daquele homem pecador, publicano, que eles não gostavam dele. Jesus foi na casa dele. Ele desce da árvore e diz: Zaqueu, hoje eu quero estar contigo, quero estar na tua casa, me importa estar contigo essa noite. Todo mundo criticava. Mas Zaqueu teve uma postura também. Zaqueu teve uma postura de dizer: se eu fiz algo de errado, eu quero retribuir aquilo que eu fiz, né? No versículo 8 diz: entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então lhe respondeu e disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois aqui também é filho de Abraão. Olha a misericórdia alcançando um pecador. Para mim, misericórdia é isso: alcançar os pecadores arrependidos. Misericórdia me alcançou. A misericórdia de Deus é a causa de nós não ser consumido, como diz em Lamentações 3:22. Amém? Amém. Irmão Michel, gostaria que você compartilhasse também algum tema e alguma experiência pessoal com relação à misericórdia de Deus, ou até mesmo ilustrar uma história da Bíblia, alguma história de algum herói da fé que passou por essa experiência. Bom, quantas histórias sobre misericórdia, né? Dá para resumir um pouco a história da misericórdia do próprio povo de Israel, que está aí até hoje. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele não destruiu Israel. Ainda que Israel testou a paciência de Deus 1 milhão de vezes na Bíblia, desde do começo lá no deserto, né? Lá em Êxodo, né? Em Êxodo, já Deus já falando para eles, mostrando para eles, que nem esses dias, acho que foi ontem, foi quinta-feira. Quinta-feira eu estava dando aula e um dos meus alunos pegou e me até comentou, né, falando: não, mas Deus, ele
vai e tem tanta paciência com Israel, né? Como é que pode Deus ter tanta paciência com Israel, sendo que Israel pecou. E aí eu fico imaginando, o meu aluno falando, eu fico imaginando porque o povo, como que pode? O povo vendo o pecado, os milagres de Deus. Quer dizer, o povo via os milagres de Deus, Deus abriu o mar, Deus fez tantas, as 10 pragas, tudo acontecendo, e tudo foi tão maravilhoso que Deus fez, né? O maná caía todo dia certinho. Na sexta-feira Verdade. caía o dobro, só para o povo poder guardar para o final de semana, poder ter que comer. E todos os outros dias certinho. E daí, mas eu tô com fome, eu enjoei aqui, eu quero comer carne. Então, você quer carne? Então agora você vai comer carne até pelo zóio, até sair pelo nariz. E o povo comeu até sair pelo nariz. E tô com sede. Tipo, então tem água saindo aqui do meio da rocha. Isso. Então Deus ele foi tão misericordioso, ensinando, sendo paciente com o povo de Israel. E o povo de Israel, ainda assim, né, foi duro de coração. Até que Deus pegou e, quando morreu toda aquela geração que não quis entrar na terra de Canaã, Deus ele vai e levanta os filhos, né, deles e leva para a terra de Canaã. Eles entram na terra de Canaã e lá Israel é formado. E Deus ele ainda assim ele vai dar a terra de Canaã para Israel. Tanto é que na história do bezerro de ouro, Deus ele decide, ele fala, eu vou matar esse povo. Eu vou matar esse povo tudinho e Moisés, chega aqui que a partir de você eu vou fazer um novo povo. A partir de você. E aí Moisés pega e fala assim, Deus, olha, que isso aí é a parte mais legal. Sim. Moisés vai e aconselha a Deus. Fala, Deus, Moisés, isso não cabe. Deus, olha, não destrua. Né? Senão, imagine, o povo vai ficar falando que tipo de Deus é esse que salva o povo para depois chegar e destruir no meio do deserto. Não faz sentido. Não faça isso, Deus. Vamos lá, a gente mata quem tem que matar e o resto das pessoas, né, quem tiver arrependido, quem tiver ali e tal, a gente salva, não tem problema. Vamos fazer assim, Deus? Você tá certo, Moisés, vamos fazer. Aí o povo vai e tem misericórdia. Quer dizer, Moisés, ele intercedeu pelo povo. Moisés, ele orou pelo povo. E Deus, ele teve misericórdia do povo. Isso. O que se remete lá acho que em Tiago, é a oração do justo pode em muitos seus efeitos. efeitos. Entende? Então hoje, se nós vemos alguém que está em pecado, hoje, se nós vemos nós mesmos, às vezes estamos em pecado, né? Nossa oração pode ir muito em seus efeitos. Sim. Não necessariamente por sermos justos, mas a oração, né? Deus ele, derrama a sua misericórdia nas nossas vidas, nas vidas dos nossos familiares, dos nossos próximos, através da misericórdia. Eu tenho uma pergunta para fazer, assim, meio antes de passar a palavra para o irmão Paulo, com relação a essa situação que você me falou aí. Quando existe, eu vi em algum lugar, alguma passagem, e quando existe, assim, por exemplo, dentro da casa, né, da família ali, pai, mãe, filhos e tal, uma das pessoas sendo cristã e o outro não, aquela pessoa que tem aquele lado espiritual mais aguçado, que está orando, ela consegue atingir aquela pessoa que não é? Através da misericórdia de Deus? Consegue. Claro. Com certeza. Consegue. 1 Coríntios 7, se eu não me engano, depois eu vou até dar uma olhada aqui, diz que o marido incrédulo é santificado pela esposa, ou a esposa, né, é santificada Na pela sua esposa e seus santificação, filhos. você ganha o teu próximo. Ah, Na sua santificação, você ganha o teu próximo. Testemunho. Com bom Entendi. testemunho. Exatamente. Às vezes o nosso testemunho para um incrédulo é a única Bíblia que ele consegue ler. enxergar, né? Exatamente. Se eu pudesse ler a palavra de Deus, Deve. Se pudesse, olha. a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 7, no 13, a mulher que tem um marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porquanto o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula Parece que está falando para mim isso aí. é santificado no convívio do marido crente. De outra sorte, vossos filhos seriam impuros. Porém, agora são santos. Que legal. Glória Muito a Deus. bom, né? É interessante. Irmão Paulo, a bola está contigo agora. Mateus 5,7 diz, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu acho interessante isso daqui, quando a gente lê com a Bíblia como um todo, né?
texto em contexto é pretexto para heresia. Mas ali em Mateus 18, do 23 ao 35, eu não vou ler tudo, mas é a parábola do servo que não queria perdoar. Acho que todo mundo conhece, né? Quem não conhece, pode procurar lá. Mateus 18, do 23 ao 35. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, seus filhos e tudo que ele possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, bem menos do que a dívida que ele devia para o rei, né? Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Não vou continuar aqui, né? Quem quiser depois continuar. Mas é interessante que ele pediu misericórdia para o rei dele, a dívida que ele tinha, mas o que devia para ele, ele não teve misericórdia. Então a gente vê que ali em Lucas, que Mateus, né, que eu li antes, que Deus tem misericórdia de quem tem misericórdia. E aqui a gente vê isso como para Deus, né? A gente pedir misericórdia de Deus, o perdão, e ele nos concede. Mas e quando alguém precisa exatamente, da nossa misericórdia, do nosso perdão? Isso. Com certeza, Deus Mas esse também... é o exemplo, né? Esse é o testemunho. É aquela situação que a gente fala: o que nós somos? Somos cristãos, pequenos cristos, né? Imitadores. Temos que imitar a conduta de Cristo, como Cristo agiria, né? Então, se a gente não tem essa capacidade de ter misericórdia ou perdoar alguém que nos ofende, como que a gente pede? Lucas 6:36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Oração do Pai Nosso. É uma oração terrível, porque perdoa nossos pecados como nós perdoamos a quem não tem ofendido. Se eu não perdoo, como eu espero o perdão de Deus? Exatamente. Então, uma oração, se nós parássemos para pensar, né? É uma oração que... E detalhe, o perdão, a falta de perdão, é um pecado que não tem perdão. É um dos pecados que não tem perdão. Que nem tem, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão, mas ninguém fala sobre a falta de perdão também. Porque se você não perdoa o teu próximo, Deus também não vai te perdoar. Oração do Pai simples Nosso. assim. Simples desse jeito. Exatamente. Então, se você não tiver misericórdia, Deus também não vai ter misericórdia de você. Não cabe, não cabe. Sim. É a mesma parábola do irmão aqui agora. Esclarece, perfeito. Não tem explicação mais que isso. Então, e essa misericórdia, até um testemunho que eu quero dar, né? Eu tinha uma pessoa que a gente não se dava muito bem, até da minha família, né? E certo dia fui na igreja, como é bom estar na igreja, Deus falou através do pastor para mim, e falou: olha, a hora que você encontrar teu irmão que te ofendeu, você estenda a mão e peça perdão, para Deus poder perdoar. Isso é difícil. É muito difícil. É muito difícil. E naquele dia eu coloquei isso no meu coração, e Deus prepara todas as coisas. Quem que eu encontro? E a gente tinha uma rixa muito grande, eu como novo convertido. Eu falei: Deus, agora não. Mas o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, e lá fui eu. Você sabe o que é engolir aquilo? Se você chegar e estender a mão para a pessoa e pedir perdão de uma coisa que você não fez. É difícil. Você assumir um erro que não é seu. E a pessoa ainda vira o rosto para você. Eu com a mão estendida, ela com o rosto virado, ela estende a mão de lado assim. Eu saí triste dali, sabe? Falei: Deus, não me peça mais nada. Nunca mais. Desse jeito eu não quero. Já perdoei e pronto. Mas só que o perdão tem que vir de dentro do nosso coração mesmo, né? Perdoar verdadeiramente. E sabe que aquilo me limpou depois, passou um tempo, aquilo me limpou, me restaurou. Parece que eu estava respirando cansado, pesado. Depois que foi liberado o perdão, a gente voltou a conversar de um certo tempo. Tem que partir de alguém. Essa é a misericórdia. Essa é a misericórdia de Deus que nos manda para nós. Nós era totalmente errado, totalmente no mundo, totalmente pecador, ainda somos pecadores. Mas Deus alcança com essa misericórdia. Somos miseráveis, né? Então Deus pegou aquele animal sujo, imundo, aquela ovelha, lavou, limpou, tirou todos os carrapatos, né? Hoje temos que viver em novidade de vida. Vida.
Eu penso assim que essa questão da misericórdia, eu vejo assim, que nós não. É aquela pergunta anterior lá do irmão Vini, né? No tema da graça, né? Que nós não a merecemos, né? Uhum. Nós temos justamente pela misericórdia de Deus, né? Mas é que nós não a merecemos. É isso, né? É. Bom, vamos dar sequência aqui. Então vamos lá, irmão Paulo. Então, a misericórdia, ali em Tiago 2:15, se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa, necessitando do alimento diário, e um de vocês disser vão em paz, trate de se aquecer e se alimentem bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Isso tem que ter também misericórdia. Não é apenas só lançar uma palavra de fé, uma oração, mas quando realmente a pessoa está precisando, ser misericordioso. Eu penso que a misericórdia nossa, para uma pessoa, é a gente tentar se colocar no lugar dela. Eu sei que não é fácil. Se uma pessoa perde um ente querido, você tentar se colocar, porque você não está sentindo, mas você se compadecer, tentar ajudar, Empatia. né? Isso, tem empatia, tentar levantar aquela pessoa. Isso é ser misericordioso. E é o que Deus pede, para a gente ser misericordioso ao próximo. Perfeito, irmão Michel. Bom, sobre misericórdia, uma passagem que fala muito sobre a misericórdia, e sempre quando nós estamos em pecado, as pessoas lembram, é o Salmo 51, né? Davi ele já começa: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. E aí ele segue, né? Ele diz: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Quando eu começo a ler ali, me dá vontade de ler o resto. Mas veja bem, Davi ele conhecia o seu pecado, e Davi conhecia também a misericórdia de Deus. Davi, ainda que Davi tenha pecado, né, ele, ainda assim, ele pede misericórdia de Deus, sabendo que Deus podia, né, perdoar os pecados dele. Então, ali, quando esse salmo remete justamente a Betseba, né, que ele, né, se relacionou com ela, e já foi falado no outro podcast sobre a história de Davi. Então, veja bem, aqui, Davi, ele pecou, e já no que ele pecou, ele já pediu perdão, quando ele reconheceu o pecado. Então, Davi, ele foi... Mas você sabia, ele demorou um pouco para reconhecer esse pecado. Demorou, tanto Porque é que teve o profeta teve que Natan, falar com teve que ir ele. lá. Teve que confrontar Ele ele, teve né? que confrontar ele. Exatamente. Porque para ele tava normal. Normal. Ah, não Exatamente. fez nada errado. Aí- E aí, e o Espírito Santo aí? Então, Mas- veja bem, exatamente. Com certeza estava tocando o coração dele, né? Veja bem, sem lei não há pecado. Como assim? Sem lei não há pecado. Se você não tem a lei para te mostrar que você pecou, você não pecou, porque você não sabe que você pecou. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, se não tem a lei, não tem Não pecado. tem pecado. Exatamente. Exato. É. Entende? Então, tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso. Sem lei não há pecado. Por isso que a lei não pode acabar. Porque a lei não acaba nunca. Ela tem que sempre Enquanto se manter. existir céu e terra, Tem que ter tem lei. lei. Exato. Para sempre. Então, Porque para quando manter Jesus- ordem, né? Quando É. Jesus veio, Jesus não aboliu a lei. Sim. Lei nenhuma foi abolida com Jesus. Sim. Nenhuma. A lei foi cumprida em Jesus. Jesus cumpriu toda e 100% da lei. Então, veja bem, nessa questão de Davi especificamente, que foi o que o irmão perguntou, onde estava o Espírito Santo? O Espírito Santo estava em Natan, que chegou e falou: ó, você pecou. Porque até então ele estava tão cego. pelo pecado que para ele estava normal. Então o que acontece? Casou com a mulher. Casou com a mulher, ficou com a mulher. Tá tudo certo. É, Não se arrependeu de ter mandado matar Urias? exatamente. E estava tudo certo. A hora que Natan vai, explica e conta a parábola da ovelha para ele, né?
Que, o seguinte, tinha um camarada que tinha uma ovelha, as ovelhas lá, um monte de ovelha. E chegou e ele olhou e falou, viu uma ovelha só, ele desejou aquela ovelha, matou o dono daquela ovelha e pegou aquela ovelha pra ele. O que a gente faz com esse camarada? Davi olhou e falou, não, quem que é esse cara aí? Vamos pegar esse cara aí, vamos pegar esse cara aí, cadê esse cara? E Davi fica, mas muito bravo. Irado. Aí o Natan pega e fala, pois é, esse camarada é você. Aí caiu a casa de Davi. Aí Davi teve consciência do pecado. Então, muitas vezes nós estamos em pecado, não reconhecemos o nosso pecado, porque nós não lemos a Bíblia, não vigiamos, não oramos. E aí, por isso, aí está a necessidade da igreja. Porque como que você vai ouvir a palavra de Deus se você não vai à igreja ver uma pregação, sendo que você não está indo congregar, comungar com os irmãos? Você sabe o que acontece às vezes? Eu percebo às vezes que acontece. Às vezes o Espírito Santo usa os pastores na pregação e a gente, como membro, a gente escuta aquilo e se ofende. Entendeu? Então, ou seja, às vezes nós temos que captar aquela informação como Davi fez. Exatamente. Né? Com o profeta Natan. Né? Porque, na verdade, o que é um pastor? É um profeta. Sim. De Deus, né? Sim. Ele está ali para nos repreender e nos passar um direcionamento. Se aquela palavra serviu para mim, amém? Obrigado. Absorvi e vou tocar minha vida, vou tentar ter uma transformação diferente, mudar, né? Mas eu percebo que dentro de um contexto, as pessoas, por isso que vem essas igrejas, né, que tem muitos membros e que não prega a verdadeira palavra, que é justamente para o quê? Para massagear o ego. Entendeu? Então, para mim, não serve. Eu vejo assim que ele sabia, né? Ele sabia que ele tinha feito errado e tudo mais. Ele tentou encobrir, na verdade. Essa é a grande verdade, né? Até que Natan veio e confrontou. Ele falou, poxa, eu não consegui esconder, né? Deus estava vendo. Porque em Êxodo 20, no versículo 13, diz, não matarás. Ele matou Urias. Matou. Ele adulterou. Os mandamentos também diz, né? Que não cobiçar a mulher do próximo, né? Não então, adulterarás. Não adulterarás, não matarás. Né? Então, você vê. Aí, ele falou, não, eu estou bem. Urias morreu. Quem que vai saber que eu adulterei? Ele casou com a mulher dele. O único que sabia era Joabe. Joabe que... Eu sou bom samaritano, exatamente. Eu sabia. Eu sou bom samaritano, estou trazendo a mulher do meu amigo para dentro da minha casa. Mas ela estava grávida. Mas ninguém sabia que ele tinha adulterado. Ninguém sabia. E só Joabe sabia que aí entra a misericórdia de Deus. Entra a misericórdia de Deus que não matar Davi. Porque Davi tinha que ser morto. Porque ele quebrou os mandamentos. E naquela época era apedrejamento. Não importava. Mesmo ele sendo rei? Mesmo ele sendo rei. Né? Ele tinha um poder, mas ele não está acima da lei. Mas e por que Deus não teve a misericórdia de Saul, por exemplo? É que Saul... Qual a diferença? Ele nunca teve o coração em Deus. É que Davi, ele se arrependia. Se arrependia. Ele voltava atrás e nunca mais fazia. A chave de tudo está no arrependimento. Arrependimento. É boa, verdade. Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia do pecado. Sim. E não cometia nunca mais aquela falha. Mas a consequência dele acontecia. E Saul não. Saul, ele estava muito apegado na coroa, no poder. No poder. Então, veja bem, tem também a questão do qual foi o pecado de Saul. Saul teve aquela situação da desobediência dele fazer o sacrifício lá. O que Deus mandava, ele queria fazer sempre do jeito dele. Do jeito dele, não foi só uma nem duas vezes, ele continuou na prática do pecado. Eu achei interessante que você falou sobre a lei. Eu até achei comecei a ficar pensando algo aqui. Porque no ser humano, mesmo que... Antes da Bíblia ser escrita, o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele vinha através do profeta. É isso mesmo, né, pastor Osmar? Sim. Mas dentro do ser humano, já existe uma lei moral. Sim, já existe. Porque, por exemplo, lá os índios que nunca ouviram o evangelho, eles têm uma lei moral. Ele sabe o que ele pode fazer, se ele vai fazer mal ao próximo ou não. E ele vai ser julgado por essa lei. Nós vamos ser julgados pelo conhecimento bíblico. Então, ali Davi não estava totalmente inocente. Ele queria realmente esconder. Ele queria esconder. Mas Deus, porque com quando a a sua gente misericórdia... pega uma característica Mas bem não acontece forte. isso. Não acontece isso às vezes com a gente. A gente às vezes não quer esconder algo. Exatamente. Mas, sim, é isso que eu ia falar. A principal característica do Nossa pecado é que a gente quer esconder ele. Exato. Quando a gente faz algo errado, a gente quer Adão esconder. e Eva
que Adão e Eva fez? Se esconder a coisa de que Deus, quiserem se esconder. Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente peca é esconder. Se um homem trai uma mulher, a primeira coisa que ele quer fazer é esconder. Ele não quer que ninguém saiba. Sim. Então, ele faz Esconder quietinho. e achar uma desculpa. Justificativa. Exatamente. Justificativa, um É. culpado. Eu Exatamente. justifico. Foi como Adão e Ah, Eva eu fiz fizeram. isso. Eu fiz isso porque aconteceu aquilo. Exatamente. Isso. Então, quer dizer, eu sempre falo isso para os meus filhos, para todo mundo que eu conheço. Eu tenho intimidade e falo, ó, um erro não justifica outro. Não É. justifica. Então, se você Jamais. erra, se a pessoa erra para justificar, e daí você vai e faz a mesma coisa ou coisa pior, para se justificando em cima do erro dela, você está completamente enganado. Você está pior do que ela. Entendeu? Querendo Porque achar um o- motivo é. pra errar. Posso ler um versículo? Pode, Sim, pode. com certeza. Romanos, capítulo 4, versículo 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se as promessas, porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Transgressão. Só para Exatamente, pontuar é. que É. onde não há lei, não há Não, pecado. Entende? Não há transgressão. Uhum. Então, muita gente tá ali, tá pecando, tá fazendo isso e aquilo. Tem outro versículo que fala assim, Então, o ou seja, amor- esses pecados e essas transgressões, se não tiver a lei, é normal. É normal. É normal. Exatamente. É padrão. É. E o que acontece nos dias atuais? Nos dias... Eles estão querendo abolir determinados valores e princípios. Já estão querendo refazer a Bíblia. já. Exato. Então, e esses valores e princípios, o que acontece? Quando eu penso assim, ó, é um pensamento meu. Você tira a estrutura de igreja, de Cristo, do mundo, e deixa do jeito que está. Tudo isso que está acontecendo se passa a ser normal. Normal. Normal, padrão, porque não tem lei. Sim. Mas eles sabem que estão errando, né? Nós éramos do mundo, eu não sei se o irmão nasceu em berço evangélico, eu nasci no mundo mesmo, né? Eu também. Na verdade, eu sabia que muitas coisas que eu fazia era errado, mas o mundo fazia, né? Todo mundo Então, fazia. Então, era todo mundo normal. fazia, todo mundo faz, eu faço. Então, que nem o irmão Paulo falou, Deus colocou no nosso coração, Deus colocou dentro de nós que o matar é errado, mesmo sem conhecer, né, as escrituras. Que nem o irmão leu a lei, tá certo? Porque senão a lei, se eu passo a 120 na rua, não tem lei, não tem placa, não tem nenhuma, quem que vai me multar? Né? Então, é bem por aí. Não está cometendo infração Só que nenhuma. eu sei que eu estou em excesso de velocidade numa rua estreita. Já é pra Então finalizar. vamos lá. É. Transgressão. Quem quer dar a interpretação aí? Transgressão é transgredir a lei, né? Vamos deixar com o irmão Paulo ali que está Já tá procurando aí. É transgredir a lei de Deus, como nós falamos, né? Fala, irmão. Violação ou não cumprimento de uma lei, ordem ou regulamento. Aí, ó. Então, Deus ele deu uma lei, por exemplo, não mate. Então, Uhum. quando você mata, você transgrediu a lei. Você violou a lei. Violou a você lei. ultrapassou a Aí lei. tem uma Cometeu o punição. erro. Exatamente. Cometeu o erro. No Antigo Testamento tinha punição para aquele momento, né? Para aquele Agora momento, a punição é para a hora que a porta da graça ser fechada. Exatamente. Uma coisa que... Uma pergunta. Posso começar a pergunta? já? Claro, pode. Muita gente, inclusive muita gente que pode estar assistindo a gente ou não, vai olhar e vai falar assim, por que Deus, o irmão falou agora, né? Antes a punição era na hora, agora a punição já não é na hora. Por que Deus não faz nada em relação a, por exemplo, um assassino, ou um estuprador, ou essas guerras que está tendo no mundo? O que está acontecendo com esses... O pecado tá tão dominante na Terra e Deus não está fazendo nada. Por quê? Porque essa é a impressão que muita gente que não é cristão, que não conhece a Deus, tem. Mas nós agora, eu quero só que vocês possam explicar para os telespectadores, né, para quem está assistindo, o porquê que Deus não está fazendo nada. Porque é essa a impressão que eles têm, não é o que eu estou dizendo, Deus está fazendo alguma coisa. Mas é só para a gente poder falar sobre isso. Eu vejo que, sim, Deus está fazendo, né? Mas o pecado entrou no mundo. O desejo do homem é fazer o mal. E como foi falado, ele está esperando o dia do julgamento para punir todos aqueles que estão fazendo mal, né? Nós expulsamos Deus. Nós expulsamos Deus da nossa vida, nós expulsamos Deus do nosso colégio, nós expulsamos Deus dentro da nossa casa. O que nós esperávamos?
Isso que está em guerras. Hoje, se nós formos repreender, falar do homossexualismo, que não é, nem pode mais falar homossexualismo, né? Deus o livre. Deus se falar. Então, se nós formos repreender, nós estamos tirando Deus. Todos estão tirando Deus. Se falar de assassinato, se falar disso, tiram Deus. A vítima passa a ser culpado. E o culpado passa a ser vítima. Hoje está assim. Então, nós tiramos Deus de todas as coisas. E Deus está no lugar dele, no dia do juízo. Não é que ele não está fazendo nada. A humanidade recebeu o que ela precisa. Ela quis, né? Que nem diz assim, cada nação tem o governante que merece. É escolha nossa. Tudo é escolha nossa. Deus está no controle e nunca perdeu esse controle. Eu vejo assim. Porque se Deus interferisse, ele é tão santo, tão santo, tão santo, que ele fulminaria todo mundo, né? Se ele descesse à terra. Moisés pediu para ver Deus, né? E ele fez como? Ficou atrás de uma penha, ele passou, só viu ali. Porque Ainda Deus... Moisés teve que usar um pano para poder cobrir a cabeça, para poder passar no meio do povo. Imagina, se Deus fosse interferir, não ficaria nem nós aqui, porque Deus ia fulminar pela sua santidade. Você vê o que faz separação entre Deus e os homens? O pecado. Então Deus agora está lá. Não cai uma folha de uma árvore, não cai um fio de cabelo, se não é permissão de Deus, mas está caindo folhas, está caindo cabelos, né? Mas a hora que Deus interferir, isso acabou. Eu acredito que pela misericórdia de Deus, ele quer ainda que muita gente que até esteja no pecado venha se arrepender. Ele vai ter o tempo. E essa pessoa, quem estiver fazendo algo de errado, vai ter o julgamento. Mas a porta da graça está aberta, a misericórdia de Deus é sobre todos nós. O Antigo Testamento inteiro, Deus sempre atraindo, chamando o povo de Israel para servi-lo, para fazer da maneira dele, porque Deus queria adoração só para ele. Quando estava tudo bem, o povo adorava a Deus. Ou melhor, quando não estava tudo bem, o povo procurava a Deus, Deus começava a abençoar a vida deles, eles adoravam a Deus, dali a pouco eles já estavam adorando outros deuses, Deus atraía eles de novo e Deus falava, volte para mim, senão minha mão vai pesar sobre vocês. No Antigo Testamento inteiro, o povo falando isso, muito rebelde. Tanto é que acho que a maior parte do Antigo Testamento a gente vê Deus avisando o povo, volte a mim, senão a minha justiça vai chegar até vocês, vai chegar até vocês. E até o povo não se arrepende. Por último, o povo foi para o cativeiro, ficou 70 anos, mas a misericórdia de Deus ainda continuou. Depois de 70 anos, Deus chamou eles de volta, e mesmo o povo estando lá, numa cidade, num lugar que não era deles, um lugar pagão, Deus ainda falou para eles, ore pela cidade, trabalhe, se reproduzam, tenham o seu trabalho. Deus não falou para fiquem sem fazer nada. Continue, ore por onde vocês estão. A misericórdia de Deus em Israel é tão forte nos dias atuais que em 1945, né, depois da Segunda Guerra Mundial, 1948, volta, né? Voltou o Estado de Israel. Não existia. Foi espalhado por todas as nações. A misericórdia de Deus é maravilhosa, né? Que ele restitui novamente a terra de Israel para Israel. E está lá, aquele paizinho do tamanho de Sergipe, né? Todo mundo quer pegar. Né? Todo mundo quer. É interessante porque quando teve o interessante é que quando teve Israel foi formado, acho que deu uns 5 anos de existência de Israel, todos os povos ao redor, os muçulmanos, se uniram para derrotar Israel, para destruir Israel, e em 6 dias a guerra acabou. Acabou a guerra, em 6 dias. Israel venceu a guerra em 6 dias, a guerra dos 6 dias. Isso nos tempos atuais, a gente não está falando de épocas bíblicas. Não, foi todo... Século XX. Veja o tamanho dos países ao redor de Israel para você ver o tamanho, comparado com o tamanico que era Israel, e Israel conseguiu derrotar todos eles. Claro que foi por causa da mão de Deus. Não tem outra explicação. Não tem como. Era mais de 1 milhão de soldados contra Israel. Até um soldado de contra ali diz que viu Deus, né? Viu anjos ali se render por uma pessoa só, né? Então, se alguém tem dúvidas ainda de que Deus existe, de que Deus ainda tem misericórdia de Israel, é bom prestar atenção de novo. Exatamente. A gente vê a guerra, né, dos 6 dias, a guerra do Yom Kippur, né? Que teve também a guerra do Yom Kippur. Já teve a guerra que está tendo ali, né? Atualmente. Em 1969 existiu a guerra, em 1973 existiu outra guerra contra eles sempre vencendo, né? Sempre contra todas as chances. Se você pegar o Irã,
ali, o Irã, a Síria, né? E contra o exército de Israel, Uhum. o Irã, só o Irã já Já é maior. já A é maior. Rússia fornecendo armas ali para aqueles países É. vizinhos, né? Então, a mão de Deus, a misericórdia de Deus Sim. está sobre o povo. Como a misericórdia de Deus está sobre a igreja, né? A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, E as né? portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerá contra, contra a Alguém até igreja. pode dizer, mas eles não aceitaram Jesus. Por que que Deus está... É que eles têm promessa, né? Eles têm promessa e eles temem a Deus. Aham. Eles não aceitaram o Messias. Por isso que na tribulação, Por isso que na eles grande estão pagando. tribulação, e também. Por isso que na grande tribulação eles vão ter que passar, É. porque ainda não aceitaram o Messias. Exatamente. E é verdade, porque se eles tivessem aceitado Jesus, eles teriam paz naquele lugar, né? Eles Teriam. teriam paz. Você vê todos os povos contra eles, né? É Todos. interessante. Um outro tema interessante, claro. Eu acho que o mundo inteiro teria paz se eles tivessem aceitado o Messias. Sim, o mundo inteiro teria. Porque daí Jesus ia estar reinando lá até agora. Disseminava, né? É. Disseminava. Um tema interessante que eu acho que eu vou sugerir para o próximo episódio nosso seria um estudo. A gente fazer aqui um debate sobre Isaac e Ismael, que é a origem dessa guerra de hoje. Uhum. Né? A gente lá, deu um né? estudo desse na igreja, né? Esse é um tema que me agrada bastante. Eu também. E a gente consegue trazer lá do livro de Gênesis para o contexto atual hoje. Mais de 1000 anos antes de Cristo. Exatamente. Você vê a coisa Já incrível, né? a consequência está dando hoje aqui. Ó. Está dando hoje. Hoje. E para quem está assistindo, isso é maravilhoso, porque a gente consegue ver a Bíblia, Na história. a história Na história. na Bíblia, É, e ela na história. acontecendo, né? É. Isso aqui não é apenas um livro, todo mundo olha, né? Há um livro, alguém escreveu, poxa, mas está acontecendo, está se cumprindo todas as profecias. E eu te digo, nós estamos no final do tempo, use a misericórdia de Deus a teu favor, porque um dia a porta se fechará. Ah, eu tenho um tempo para esperar. Qual é o tempo? Diz que Jesus vai vir como ladrão, um abrir e piscar de olhos. Então, nós temos que usar essa misericórdia a nosso favor. Usar a graça de Deus a nosso favor. Um dia, como foi falado, o irmão Michel falou, um dia a porta vai se fechar, o Espírito Santo vai sair, vai ser como no Antigo, vai ter pregações, vai ter os 144 mil, as 2 testemunhas, mas poucos. Se o Espírito Santo, nós com o Espírito Santo aqui, né, não aceitamos Jesus, não queremos na facilidade de hoje. Imagina Estamos falando. antes, mas depois. E hoje chegar aqui a polícia e falar, não, vocês estão falando de Jesus, vocês vão ser presos, vocês vão ser mortos, vão perder a família e tudo mais. Hoje temos facilidade. Daqui uns dias a porta vai se fechar. Ou, se nós partimos agora, vamos prestar conta com Deus. Use da misericórdia de Deus, Exatamente. Então, esse tema de Isaac e Ismael lá, seria um tema que a gente poderia pensar para o próximo. Né? Eu sempre digo, o pastor falou aqui uma situação da palavra de Deus sendo como a verdadeira palavra, né? O que de fato acontece. Eu não consigo, hoje, né? 2 anos para cá, voltando a dizer, eu consigo encontrar evidência química, física, biológica, geográfica e história. Esses 5 temas a gente consegue encontrar ali. Ó. Uhum. E eles batem. Batem, né? Né? Quando você começa a fazer comparações, e a gente dá esse estudo lá pro pessoal da igreja, Muito bom. a gente consegue aliar ciência com a palavra de Deus. Isso é muito fantástico. Por exemplo, a gente conseguiu encontrar elementos químicos no corpo que tem na Terra. Na Terra, porque nós somos feitos do pó, nós somos feitos da Terra, e as pessoas falam assim, nossa, Gênesis é uma história carochinha. Eles não entendem nada, porque você vê que os elementos químicos do nosso corpo, nós somos feitos do pó da Terra, está todo em nós, né? Da Pangeia, quando fala né, que existe só um continente. A palavra de Deus diz, façamos a porção seca, porção seca, não as porções secas, como está aí, né? Então, a gente vê muitas coisas, né, irmão? Exato. Se a gente for falar aqui, a gente vai longe. horas falando de Isaías Gênesis. já dizia que a terra era redonda. Redonda. Deus estava sentado sobre o círculo. Isaías 40:20. Ele é quem está sentado sobre a redondeza da terra.
E quando ficaram sabendo que a Terra era redonda, há pouco tempo aí né, achavam que a Terra era chata, era plana, que acabava, caía no abismo. Inclusive, quem pontuava muito que a igreja, que a Terra era redonda, era plana, era a Igreja Católica. Tanto Plana, é que quando é. surgiu um camarada falando que a Terra era redonda, a Igreja Católica foi e perseguiu o camarada e matou ele. Aí não faz sentido, a igreja que... Isso já tinha na Bíblia. Tinha na Bíblia. Só que, infelizmente, muitos não usam a Bíblia, né? Aí fica um pouco difícil, né? Então, Uma coisa que eu sempre falo é que os cientistas, né, a ciência vai girar, pesquisar, e vai cair aqui. Vai cair aqui. Vai cair aqui, vai estar certinho. Eles estão vendo, estão mandando cada vez mais longe e tá só mostrando as coisas de Deus. Sim. Só Deus. Eles, não, eu quero mostrar que Deus não está nesse negócio. Sim. É a história do Aí Big Bang. eles vão descobrindo. Por exemplo, essa já caiu por terra. Já caiu por terra. Ela cai faz por tempo. terra porque é o seguinte, eu digo o seguinte, E isso o aqui não Big cai, Bang, ó, né? o Big Bang não é uma teoria. Não. Ele não pode ser considerado teoria. Ele é uma Não tem hipótese. como provar, né? É uma hipótese, ele não pode ser testado. Pode ser testado. Nunca foi testado. Entendeu? Na verdade, todas as teorias é só teoria. Tudo que eles falam é só Não, teoria. Teoria, É só- assim, cientificamente falando, eu estou fazendo um curso chamado Teoria do Criacionismo. Uhum. Para você falar que é teoria, ela tem que ter, você tem que conseguir testar ela. Testar. Se você não testa, ela não é teoria, é Nem uma teoria, ideia. é uma ideia. hipótese. É? É. Eu não sabia disso, não. Isso é a regra científica, né? Uhum. Dentro da metodologia científica. Uhum. Então você tem que ter. Se você não testa ela, não pode ser uma teoria. Uhum. Se ela não para ela virar de teoria a lei, por exemplo, lei da natureza. A lei da natureza ela é testada e comprovada. Uhum. Por exemplo, gravidade. Uhum. É testada e comprovada. Sim. Então é uma lei. Né? Então tem toda uma metodologia ali para você identificar. É bem interessante isso aí. E a Big Bang não é teoria. E Deus está em todas as coisas, né? Uhum. Deus se mostra bastante. Mas uma coisa de misericórdia também, a gente fala de Oséias, né? Imagina Oséias e Gomer. Deus manda, casa com a prostituta, Isso. tenha filho de prostituição. E ali Oséias é traído pela esposa, a esposa vai Coitado embora. de Ele Oséias, vai né? lá. O camarada sofreu. Imagina um profeta falando, poxa, eu sou temente a Deus e vai mandar eu casar com uma prostituta. Mas ele queria mostrar a prostituição da De igreja. Israel, Sim, da Israel, igreja também. Israel. Ali, né? Hoje, para os dias atuais, né? A prostituição da igreja. E ele vai e busca Gomer de novo. Né? É. Ele pega Gomer de novo, ele traz Gomer. Vai atrás. Né? Ela tá ali toda surrada. Da mesma forma que né? Deus vai atrás do povo de Israel, ele também foi atrás da prostituta. Por isso que eu digo, eu falei no anterior aí, né? O Deus está chamando. É que nem a história. Mas eu não tenho condições, eu sou prostituta, eu sou bêbado, eu sou isso, eu sou ladrão. Existe condições sim para quem quer mudar. E hoje eu venho falar sobre isso. Existe. Deus alcança pela sua misericórdia. E Deus vai nos alcançar. Jonas é outro. Jonas foi a Nínive. Ali estava aquele povo. Ele queria que Deus fulminasse aquele povo. Aquele povo era ruim. O que aconteceu? Deus teve misericórdia daquele povo porque ele se arrependeu, se vestiu de pano e saco, se jejuaram e Deus perdoou a dívida deles, né? Sim. Até depois eles voltaram a pecar e outra coisa. Mas aí está a misericórdia de Deus. Interessante, Davi era muito misericordioso, como ele tinha ali feito a amizade com Jonatas. Uhum. E Jonatas pediu para ele, quando você for rei, tenha misericórdia, né, da minha casa. E Davi se lembrou, né? Davi podia falar, eu não vou de atrás, foi de atrás lá em Lodebar, Mefibosete. Ele teve misericórdia desse homem. É um homem aleijado das pernas, né? Tudo mais. O orgulho já podia ter tomado conta de Davi. Agora eu sou poder, rei, para né? que eu quero? Vou acabar com a Ele lembrou da promessa. Lembrou da promessa. Da mesma forma como ele teve misericórdia, Deus teve misericórdia dele. Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Sim. Bom, vamos para as perguntas. Temos uma pergunta do irmão Vini, que fez o tema aqui, ó. Ele tem uma pergunta aqui, diz o seguinte: a pessoa fez coisa errada a vida toda. No último minuto, se ela se arrepender, Deus pode perdoar ela? O ladrão da cruz. Exatamente. O ladrão da cruz estava ali, ele... Na cruz. Não, na cruz não. Ele não conseguiu pregar ele. Não, e você vê que é interessante, no último momento, no último suspiro, no último respiro, numa cama de hospital, eu vejo pessoas, né, que estão ali no estado terminal, você chega, você fala de Cristo Jesus, ela aceita, ela parte em paz. E até, saindo um pouquinho ali,
Você já viu quando as pessoas que morrem em Cristo Jesus, parece que ela tem um semblante suave? Sim. E quando a pessoa que morre sem Cristo Jesus, é até interessante, né? E respondendo ao irmão Vini, o ladrão da cruz, né? Perfeito. Bom, irmãos, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Mas já? Infelizmente, acabou o nosso tempo. Sacanagem Gostaríamos isso aí. de convidar todos a nos deixar comentários sobre temas que gostariam de saber nos próximos episódios, né? E gostaria de convidar o pastor Osmar para fazer nossa oração final. Amém, vez, glória a E Deus. nos dar a bênção aí. Eu quero agradecer a todos e mandem mesmo perguntas, porque aqui surgiu muitas perguntas que ficaram com as pontas, né? Até a guerra, né? Do Yom Kippur, dos 6 dias e tudo mais. E podem perguntar, a gente vai tentar no possível responder. E tem outras perguntas que vocês podem fazer. E quero agradecer a todo mundo de coração, e vamos ter um coração segundo o coração de Deus. Amém. E quero agradecer o Michel, né? Companheirão que a gente conheceu aí, né, Amém. Michel? Deus abençoe, irmão Paulo, irmão Lucas, que está aí nessa caminhada em nome de Jesus. E vamos orar? Vamos. É para fazer a chamada depois? Eu acho que não vai dar tempo. Ah, tá. Deixa eu próximo. Querido e amado Deus, Senhor, quero te agradecer, Senhor, pelo meu respirar, por esse dia, Senhor. Quero te agradecer pelas suas misericórdias, que é a causa de não sermos consumidos, Senhor. Obrigado, Pai. Quero te agradecer pela minha família, Senhor. Quero agradecer pela igreja, Senhor. Quero agradecer por este lugar onde nós estamos aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém e glórias a Amém. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Agradecemos a todos os nossos comentaristas, Michel, irmão Paulo, pastor Osmar, e a bela contribuição de vocês, e os ouvintes por estarem conosco. Não se esqueça de compartilhar os nossos podcasts, né? Se inscrever no canal e nos seguir e mandar os comentários de temas que os irmãos gostariam de saber no próximo episódio. Até mais, forte abraço. Obrigado. Dá uma senhor. dica pro povo aí só. Ah, Aproveite que está começando agora, provavelmente não vai ter tantos comentários quanto daqui a algum tempo vai ter Isso. muitos comentários. Então, o seu Aproveite comentário pode ser ouvido e lido e comentado aqui Na sequência. Na sequência. É bem E a lembrado. dúvida pode ser tirada. Amém. Forte Amém. abraço, Um abraço. até mais. Deus abençoe a todos. Amém.